Eu quero encerrar a série de mensagens hoje, redirecione a sua fé, com o seguinte tema: a fé genuína é a fé provada. Quem quer ter uma fé genuína aí? Quem quer ter uma fé poderosa, uma fé imbalável? Diz glória a Deus. Então essa fé, ela tem que ser o quê? Provada. Se não houver prova, se essa fé não passar pela prova, você nunca vai saber se a sua fé é uma fé genuína, é uma fé inabalável, porque ela nunca foi provada, nunca enfrentou uma tempestade. Sempre quando vê a tempestade lá na frente, já desvia dela. Vê um problema ali, corre dele. Está sempre achando a desculpa, está sempre mudando de emprego, querendo mudar de casamento, querendo mudar de cônjuge, querendo mudar de igreja. Essa fé, ela nunca é confrontada. Então essa fé, ela nunca será uma fé genuína. Quem está me entendendo diz amém. Preste atenção, eu quero falar sobre essa fé. A fé genuína, ela é a fé provada. Vai passar por provações, vai passar por tempestade, vai passar pelo fogo. E se você perseverar, crendo no poder de Deus, nesse Deus impossível, nesse Deus que pode todas as coisas, nesse Deus que é o melhor que existe na nossa vida, você vencerá essa batalha, você vencerá essa luta, e a sua fé vai se tornar uma fé poderosa no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A fé só se prova verdadeira quando se torna nosso único alicerce. Eu vou repetir: a fé só se torna a fé só se prova verdadeira quando se torna nosso único alicerce. Enquanto você tiver alguma coisa ainda para se segurar, essa fé não é uma fé verdadeira. Enquanto você ainda tiver um artifício, é o meu marido, é a minha esposa, é a minha empresa, é o meu emprego, é a minha saúde, é o meu corpo, é o governo, é a situação econômica do país. Enquanto você tiver alguma coisa para se segurar, para olhar e não olhar somente para os céus, a sua fé não será uma fé verdadeira. É importante nós entendermos isso. Tem crente que quando vem as provações, ele fica triste, ele não entendeu ainda que as provações é para que a sua fé se fortaleça ainda mais no Senhor Jesus Cristo. Não é para ficar triste. Tiago diz que quando vem as provações, a gente tem que se alegrar, aleluia, porque é nas provações que a nossa esperança, a nossa fé, ela aumenta, e o nome do Senhor é glorificado. A fé genuína é aquela que passou por provações. Diga: a fé genuína é aquela que passou por provações. E a fé provada é a fé madura. Diga comigo: a fé provada é a fé madura. Lembre-se, nossa fé é tão forte quanto as provações às quais sobrevive. A nossa fé, ela é tão forte quanto as provações às quais sobrevive. Preste atenção, você não adquire fé até que comece a exercitá-la. Você não adquire fé até que comece a exercitá-la. Quando você começa a exercitar a sua fé, Deus começa a derramar mais fé, porque fé não se compra no mercado, fé não é pastor, não é bispo, não é apóstolo que dá. A Bíblia diz que a fé é um dom gratuito de Deus. Conforme você vai exercitando, você vai dando um passo de fé, como a Bíblia diz, quando você busca a Deus, quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a... Por isso que essa campanha passo de fé, você dá um passo na direção de Deus, e Deus dá um passo na sua direção. Hoje quem veio aqui à frente, dê um passo de fé. Calma, espera, confie, celebre, glorifique, porque Deus já deu um passo na sua direção. Na próxima semana você vai dar mais um passo de fé, na outra semana mais um passo de fé, até o milagre acontecer. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, quando você começa a exercitar a sua fé, você começa a ter a fé.
A força de nossa fé determina quão bem agimos e desfrutamos da completude do reino de Deus. Lembra que eu falei na primeira mensagem que eu ministrei sobre esse tema, redirecione a sua fé. Eu disse que o reino de Deus, a moeda do reino de Deus é a fé. Nós fazemos parte de um reino. A gente não faz parte de uma igreja, nós fazemos parte de um reino. Nesse reino tem um rei, nesse reino tem um estatuto, nesse reino tem uma constituição desse reino, e a moeda que rege esse reino, a moeda vamos dizer assim, do comércio desse reino é a fé. Não se compra nada, não se vende nada, não se adquire nada no reino de Deus, se não for através da fé. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido para você? A fé é a moeda do reino de Deus, e sua economia nunca sofre recessão. No reino não há inflação, é sempre estável, seguro e não apresenta risco. A bolsa de valores do reino de Deus está sempre em alta. Assim, seus investimentos em fé estão em contínua lucratividade. Tudo bem? Eu vou repetir mais uma vez. No reino de Deus não há inflação. No reino de Deus a economia é sempre estável, seguro e não apresenta risco. A bolsa de valores do reino de Deus está sempre em alta. Assim, seus investimentos em fé estão em contínua lucratividade. Quanto mais você tem fé no reino de Deus, mais você cresce nesse reino. Nesse mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na economia desse mundo, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro você aplica, mais dinheiro você ganha. Quem já viu o dito popular no mundo corporativo diz que dinheiro faz o quê? Dinheiro. No reino de Deus, fé faz fé. Você não entendeu? Só um irmão que entendeu deu aleluia. No reino de Deus, a fé faz mais fé. Quem está entendendo? Conforme você começa a exercitar a sua fé, Deus vai derramando mais fé sobre a sua vida. Eu tenho uma para compartilhar com vocês domingo à noite, que vocês não fazem nem ideia. Você que tem filho, que faz parte dessa família, você vai querer me carregar no colo domingo à noite, depois que eu der essa notícia. Olha aqui, sabe por quê? Eu dei um passo de fé, e no final de uma reunião, outra pessoa fez uma proposta extraordinária, que vai abençoar não só a nossa igreja, mas todas as igrejas de Bragança e região. De Bragança e região. Preste muito bem atenção. No reino de Deus, a sua fé, o seu investimento em fé estará sempre em contínua lucratividade. Podemos falar a respeito de uma grande fé, preste atenção, podemos falar a respeito de uma grande fé, mas exercitá-la é uma outra situação completamente diferente. O famoso falar é fácil e fazer é difícil, com relação à fé, é uma verdade. Especialmente durante as épocas de provações, é nessa hora que o verdadeiro nível de maturidade é revelado. Enquanto está com saúde, beleza, sou crente, glória a Deus e aleluia. Enquanto está bem empregado, o dinheiro caindo certinho, a comissão chegando direitinho, está tudo bem. Enquanto a loja está vendendo pra caramba, enquanto todos os filhos estão na igreja, enquanto ninguém fica doente lá em casa, enquanto o carro é novinho, mas quando o carro começa a quebrar, quando não tem dinheiro para arrumar o carro, é aí que eu quero ver a gente exercitar a fé. É aí que eu quero ver a gente exercitar a fé. Eu lembro que eu era líder de um grupo enorme de jovens. Eu liderava aproximadamente 4.000 jovens. E nós fazíamos alguns eventos anuais, conferências, acampamentos. E quando chegava no período desses eventos, eu tinha que viajar bastante. Eu ia a várias cidades do interior de São Paulo, de Mato Grosso, Santa Catarina, visitando as igrejas, pregando para os jovens e convidando para essas conferências. Eu lembro que um feriado prolongado, eu tinha um Ford Ka,
nós éramos recém-casados, e assim o dinheiro estava bem curto. Na verdade, eu estava até desempregado naquela época, né? A empresa tinha falido, estava num momento muito difícil. E os jovens, o grupo lá dos jovens, o ministério de jovens, dava o recurso para, assim, bem certinho, e às vezes nem tinha certinho, e eu tinha que fazer a obra. E eu lembro que a última cidade, um feriado prolongado que nós passamos, e eu tive que pregar no domingo à noite, em um culto de Santa Ceia, foi a cidade de Bauru. E eu lembro que eu tinha que vir para São Paulo, que eu tinha um compromisso no dia seguinte. E eu preguei, e eu disse: pastor, preciso ir embora depois do culto. Ele disse: não, rapaz, vamos comer uma pizza. Falei: pastor, mas eu tenho que ir embora amanhã cedo. E ele insistiu tanto, fomos comer a pizza. Mas eu estava, na verdade, era preocupado, que eu tinha dinheiro ou para o combustível, ou para os pedágios. Se eu colocasse combustível no carro, não teria dinheiro para o pedágio. Se eu deixasse o dinheiro para pagar os pedágios, que são muitos, de Bauru a São Paulo, não tinha dinheiro para o combustível e não dava para chegar em São Paulo. E eu comendo aquela pizza, sabe quando você come aquela pizza e você é preocupado: meu Deus, o que eu faço? Eu falo com o pastor, mas eu não quero pedir, e vai parecer que eu estou cobrando, que eu vim aqui e eu não quero, deixa que Deus proverá. E eu fiquei comendo a pizza e orando. Não, perdão, nessa noite não teve pizza, da igreja nós viemos embora direto. Eu falei: eu não vou pedir, mas eu falei: eu só vou pedir um favor para o pastor. Naquela época não tinha GPS como tem hoje. Bauru é uma cidade grande, maior que Bragança, bem maior. E eu disse assim: pastor, posso só pedir um favor para o senhor? O senhor me direciona até a saída da cidade, para não me perder aqui, para não chegar tarde em São Paulo. E ele disse: por favor, me acompanhe. Quando eu percebi que era mais ou menos o último posto de gasolina da cidade, eu dei farol para o pastor que estava na frente, e entrei no posto. Ele entrou também. Era um posto enorme de gasolina, várias bombas de gasolina, quase do tamanho desse auditório. E eu lembro que eu parei mais ou menos aqui, e ele parou em outra bomba bem distante. E eu falei: eu vou mandar colocar todo o valor que eu tenho aqui no pedágio, Deus vai fazer um milagre. E eu coloca tanto de combustível. E ele colocou. Quando eu peguei o dinheiro para pagar um frentista, acredita, diante de Deus, o pastor gritou lá da outra bomba: Isaac! Eu olhei: Isaac, não paga não, eu pago aqui, ó. Puxei o dinheiro da mão do frentista e disse: glória a Deus, Deus é fiel. Amém? Aleluia. São em momentos como esse que nós precisamos exercitar a fé. Não é murmurar: puxa, mas eu estou pregando, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Irmãos, você não sabe onde Deus quer te levar, mas para Ele te levar onde Ele deseja, Ele vai provar a sua fé, meu irmão. Fala para o teu irmão: e Deus tem coisas grandes para você, mas a sua fé precisa ser provada. Aleluia. Deus tem coisas grandes para você. Aleluia. O aperfeiçoamento é medido, o nosso aperfeiçoamento é medido pelo grau de resistência à pressão, ao estresse e aos tempos de confusão e rebelião. Nós precisamos, nesse momento de confusão, de rebelião, de tempestades, de estresse, é nesse momento que nós precisamos exercitar a nossa fé. Pessoas imaturas desmoronam com as forças adversas, desistem quando situações difíceis acontecem. A minha pergunta para você é: você tem uma fé madura? Pergunta para o seu irmão: você tem uma fé madura? Nós precisamos ter uma fé madura. O segredo para viver bem, está em saber administrar tanto previsível quanto imprevisível. Eu vou repetir: o segredo para viver bem está em saber administrar tanto o imprevisível quanto o previsível. Se você é daquelas pessoas que só sabe administrar coisas previsíveis, sua fé não é uma fé verdadeira, não é uma fé madura, não é uma fé consistente. Nós precisamos ver como está a nossa fé nos momentos que coisas imprevisíveis acontecem. Um acidente, um desemprego, uma enfermidade, uma amizade que é rompida, uma amizade de muitos anos que é rompido. Aí nesse momento que nós precisamos ver como está a nossa fé.
Para a maioria das pessoas, lidar com o que foi previsto não representa grande dificuldade, porque é fácil preparar-se para tal. Mas, e quando acontece o imprevisto? No dia em que algo inesperado surge, como você reage? Como você reage a algo inesperado? Sua resposta ao fato de surpresa é um sinal indicador da matéria-prima da qual você é feito. Preste atenção, se esse copo, essa xícara, essa caneca fosse feita de papel, na hora que colocasse água aqui, ia se desfazer tudo. Mas sabe por que a água não está vazando? Sabe por que essa caneca consegue reter a água? Porque o material que ela foi feita é um material resistente à água. Se a sua fé é uma fé resistente, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você permanecerá firme no Senhor. Então, a maneira como você reage às dificuldades da vida revela de que material é a sua fé. Se a sua fé está em coisas, está em situações, está em pessoas, está em instituições, está em religião, ou está no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas. Pessoas imaturas não reagem muito bem às coisas inesperadas. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22:3. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Pessoas que têm fé no Senhor percebem o perigo e busca refúgio no Deus Todo-Poderoso. Pessoas imaturas, inexperientes, seguem adiante e sofrem as consequências. Porque pessoas inexperientes, elas não percebem o perigo, elas continuam. Mas uma pessoa que tem uma fé genuína, uma pessoa que tem uma vida íntima com Deus, ela percebe o perigo, ela diz: opa, isso aqui eu não vou dar conta, isso aqui tem que ser com o meu Deus. Isso aqui eu não tenho argumento suficiente para resolver, eu não tenho experiência suficiente, maturidade suficiente para resolver. Isso aqui eu preciso levar aos pés da cruz. Isso aqui, por mais experiência que eu tenho, mas foge do meu controle, mas do controle do meu Deus não. O que eu não posso fazer, Ele faz. O que é impossível para mim, para Ele é possível. E a gente busca refúgio nesse Deus e sai vitorioso do outro lado. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus se você está recebendo essa palavra. Anote, por exemplo, por favor, primeiro tópico da mensagem. Primeiro tópico é uma pergunta: de que forma você administra as tempestades da vida? É legal você anotar isso. E você responde para você mesmo: de que forma você administra as tempestades da vida? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14 diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, celebra. A criança nasceu, solta fogos, celebra, faz festa. Primeiro mês, segundo mês, 6 meses, 1 aninho, faz festa. Está casado, faz festa, celebra. Está com saúde, celebra, serve a Deus com toda a sua energia, com todo o seu entendimento. Você tem capacidade de ir e vir? Vem para a igreja, vem adorar. Nós somos livres. Então diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus faz tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia diz, João diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, da tua juventude, antes que venham os maus dias e direis: não tenho nele prazer. Tem um dito popular que diz que a gente só dá valor quando perde.
Tem gente que só quer fazer para Deus quando ele já não pode mais. Tem gente que quer valorizar a família depois que perdeu a família. Tem mulher que se cuida depois que perdeu o casamento. Tem marido que quer se humilhar, quer vir chorar depois que a mulher, não aguentou mais e foi embora. Agora eu quero salvar o meu casamento. Ela é tudo para mim agora. Talvez seja tarde demais. Tem pais que só vai reconhecer a bênção que é os seus filhos quando eles saírem de casa. Quando eles saírem de casa. Um dia, depois do culto, a minha filha saiu com os jovens, foram comer alguma coisa em um lugar, e eu estava muito cansado, eu e minha esposa, já meia idade, a gente não teve pique para ir, e aí fomos para casa. Lá para quase meia-noite ela ligou e disse: pai, já estamos indo embora. Eu falei: estou indo buscar. No carro ela disse que algumas pessoas ficaram abismadas: mas seu pai vai sair de tão longe para vir te buscar aqui? Ela disse: é normal. E aí quando ela me falou isso, eu fiquei pensando: eles não sabem que daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu vou querer sair para buscar a minha filha e não vou poder mais. Ela vai ter casado, vai estar morando em outra cidade, outro país, vai estar nos seus compromissos, e vai estar eu e minha coroa lá somente. Então eu tenho que aproveitar o máximo agora. Glória a Deus que eu tenho filha para sair meia-noite e buscar, porque depois de um culto ela estava com jovens da igreja, com pessoas de família. Glória a Deus. E que eu tenho saúde e tenho um automóvel que eu posso ir buscá-la. Glória a Deus. Eu tenho que considerar esses dias. Tem pais que reclamam porque a criança chora demais. Pastor, eu não estou indo na igreja porque minha criança não para, dá vergonha, ela fica andando para lá e para cá, e a gente não presta atenção no culto. Rapaz, considere esses dias, porque ela tem saúde, ela pode ir para lá, ela pode ir para cá, ela não quer ficar no colo, ela começou a andar agora, começou a falar agora, faz barulho. Todo mundo aqui que é pai entende, sabe disso. Nós temos uma estrutura aqui do lado também, mas se ela não quiser, ela fica lá, traz para cá. O importante é você aproveitar todos os momentos com a sua criança na presença de Deus. Quem está me entendendo, diz glória a Deus, irmãos. Aleluia. Celebra. Ah, pastor, mas e se o senhor falar? Eu falo, mas eu entendo. Eu falo por uma questão muitas vezes para não tirar atenção, é normal. Mas um dia nós já fomos crianças. Às vezes eu chego aqui, as crianças pegam uma bolinha de papel e ficam correndo ali e jogando futebol, e eu falo: aqui é quadra, para de jogar. Mas eu lembro que um dia eu fazia isso na igreja também. Só que na minha época era mais difícil, que não tinha o espaço que tem ali. Era tudo pequeno, tudo apertado, cheio de banco de madeira. Entendeu? Deixa as crianças, é melhor eles chutarem a bola ali dentro do que eles nunca quererem entrar aqui. Deixa as crianças, não é para quebrar. Se quebrar, o pai paga. A gente cobra, não tem problema. Ué, pensa que ia ficar assim, barato? Não. Se eu descobrir quem foi a criança, nem que parcela em 12 vezes sem juros. Mas considere Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Irmãos, vem dia maus aí. Não é praga não. A Bíblia diz que tem dias maus. O dia mau vem para todo mundo. Por isso que a Bíblia está mandando você considerar os dias bons. Celebra, glorifica. Eu já vi gente com muito dinheiro não ter tempo para passear com a família, para tirar uma férias, para comer uma pizza. Miserável, mesquinha. Ei, rapaz, você tem condições, com o pé no chão, vai, leva a sua família para comer a pizza, vai no restaurante, vai, faz o churrasco. Meu irmão, convida o pastor, né? Considera, porque pode chegar um dia que mesmo com dinheiro você vai querer fazer e talvez não tenha saúde para comer. Celebra, considere. E a Bíblia está dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. A minha pergunta é:
O que você faz quando tudo desmorona de uma hora para outra sobre a sua vida? O que você faz? Uma pergunta. O que você faz quando tudo desmorona de uma hora para outra sobre a sua vida? Eu lembro uma vez, eu tinha um contrato com um grande magazine aqui do Brasil, um magazine multinacional. E eu lembro que a sede desse magazine era no bairro do Morumbi. Tinha uma passarela da recepção para chegar no prédio onde estavam os diretores. E o serviço que eu prestava para aquele magazine de muitos anos me permitia eu entrar em horários que não eram comerciais, que estava só a diretoria lá. E eu, de verdade, não era orgulhoso, não era arrogante, nada disso, mas eu me sentia o cara, porque outros fornecedores não podiam entrar e eu podia. E um dia eu lembro que eles me chamaram e disseram: Isaac, a gente quer fechar um grande contrato com você para o Brasil inteiro, e são 4 serviços. E quando eu vi o volume de trabalho, eu disse: fiquei rico. Uau, fiquei rico, novinho, 26 anos, fiquei rico. E aí eu fiz o primeiro serviço, todo mundo aplaudiu, o dinheiro caiu na conta. Eu disse que vem agora o segundo, do segundo até o quarto é o lucro, é a minha riqueza. Quando eu fui buscar o segundo, antes de buscar eles me ligaram: vem aqui. Quando eu fui lá e eu entrei, eles falaram: você viu a situação do nosso país? Apagão, 2001 isso, apagão, Torres Gêmeas em Nova York, chegou uma ordem da França para cancelar tudo. Eu disse: o quê? Cancelar tudo. Eu falei: meu amigo, ele falou: você trabalha com a gente há muitos anos, o nosso relacionamento, o nosso contrato é no fio do bigode, nunca aconteceu isso, e não é só com você, outros fornecedores também. Eu falei: mas você não tem ideia, você vai me quebrar. Eu investi tudo para fazer esses 4 serviços. Ele: está aqui o fax, na época era fax, está aqui o fax. E aí, o que você faz na hora dessa? Pega o revólver, dá um tiro na cabeça? Some do mapa? Larga a família? O que você faz? Eu ouvi os caras, saí da sala deles, sentei numa sala exclusiva para fornecedores, peguei o celular, na época era o tijolão, lembra disso? Tijolão. Liguei para os fornecedores, para um, para o segundo, para o terceiro. Os caras: eu falei: fica calmo, eles falharam comigo, mas eu não vou falhar com vocês, vou atrasar, mas vai ser pago, fique tranquilo. Perdemos tudo, só ficou um apartamento. Mas depois de 6, 7 meses, o que é isso aí? Depois de 6, 7 meses, é a mensagem dos céus. Depois de 6, 7 meses, nós viramos o jogo outra vez. Nesse período, vendemos telemensagem, pedimos ajuda da minha mãe, recebi cesta básica de irmão da igreja, mas não parei de fazer a obra de Deus, nem um dia desses dias difíceis. Nem um dia desses dias difíceis. Cheguei a viajar de ônibus para outra cidade para pregar, com fome, fui com fome e voltei de madrugada com fome. Não morri, cumpri todas as minhas agendas. O que você faz quando coisas inesperadas acontecem na sua vida? Suas ações nesse exato momento revelam quão maduro você é. Podemos identificar o nível de maturidade de uma pessoa pelo modo que ela reage à pressão da vida. Em outras palavras, não conhecemos verdadeiramente a pessoa até o momento em que observamos o seu comportamento sob estresse. Não conhecemos. Algo que nos encoraja para continuarmos firmes e constantes é que nós somos, preste atenção nisso aqui, nós somos cidadão de um reino que é impossível ser derrubado ou abalado. Ninguém entendeu nada. Eu vou repetir. Algo que nos encoraja para continuar firmes e constantes é que nós somos cidadãos de um reino que é impossível ser derrubado ou abalado. Aleluia, aleluia. É isso. O reino de Deus
é o lugar que permanecerá eternamente de pé, com todo o seu poder e sua glória. Eras depois do último governo humano ter sido reduzido ao pó, o reino de Deus permanecerá em pé. Hebreus, anote, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 ao 29. Eu não quero mexer nas suas emoções. A fé, preste atenção, a fé é mais razão do que emoção. A Bíblia diz que o culto que agrada a Deus é o culto racional. Às vezes quando a gente fala, vamos falar de fé, pensa que vai mexer com as emoções. Não quero isso. Eu quero construir uma igreja que tenha uma fé inabalável, que saiba de quem ele faz parte, quem ele tem, qual reino que ele pertence. O reino de Deus é o lugar que permanecerá eternamente de pé. Hebreus 12, 28 ao 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino o quê? Um reino o quê? Você recebeu o quê? Um reino inabalável. Sejamos o quê? Agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo que aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, aleluia, é Deus de fogo consumidor. Deus é fogo o quê? Consumidor. Não há impossível para o nosso Deus. Nós fazemos parte de um reino inabalável. O reino dos céus é o governo que representa, o governo que representa e não pode ser abalado. Algumas vezes esquecemos que esse reino já passou momentos piores do que tudo que já vimos durante toda a nossa vida. Por exemplo, ao longo das muitas eras, vários impérios e governos humanos tentaram destruir a igreja, a embaixada do reino de Deus celestial nessa terra. Eles perseguiram e mataram o povo de Deus, baniram e queimaram as escrituras por diversas vezes, declararam ilegais os ensinamentos divinos e utilizaram muitas outras ações para arruinar o reino de Deus. Distorceram e fizeram o reino de Deus ser desacreditado. Entretanto, todos esses regimes caíram e desapareceram por um da face da terra, enquanto o reino de Deus permanece firme e inabalável. Você faz parte desse reino, de um reino que permanece firme e inabalável. Marcelo aceitou Jesus, ele deu testemunho lá no encontro com Deus, HFC. Chegou para o Senhor Jesus, chegou na igreja endividado, mais de 200 mil reais, eu lembro como se fosse hoje. Ele pediu para conversar comigo e chegou com um caderninho cheio de anotações, as dívidas, o nome de quem ele devia. Alguém pediu que ele falasse comigo. Eu lembro até onde eu sentei com ele, na porta da igrejinha lá. Peguei uma cadeira ele aqui, e ele ouvi. Depois eu dei um direcionamento. Um ano depois, ele não tinha nada daquelas dívidas. Passaram-se mais 3 ou 4 anos. Ele está reformando a casa dele, ele conta. De repente quem chega? A polícia. Ele vai preso de uma coisa que ele tinha feito antes de se converter. Foi trabalhar com coisas ilegais. Entrou na cadeia. Quem sabe por um momento ele pensou que tudo tinha ido por água abaixo. Chegou ao meu conhecimento. Na hora eu peguei o carro, foi para a casa deles. Cheguei lá, estava a Paula, os filhos. Eu disse, não acabou não. Deus está só recomeçando tudo outra vez. Demos todo o suporte, cumpriu toda a pena e está aqui hoje servindo a Deus. Por que isso aconteceu? Por que ele não perdeu o casamento? Por que ele não perdeu a cabeça? Porque ele faz parte de um reino inabalável. Inabalável. Este reino passou por tudo que possamos imaginar, e mesmo assim emergiu dezenas de vezes em vitória, e sempre emergirá, sempre permanecerá de pé. Cada geração vê novos poderes, os governos desafiarem a soberania divina. Podemos observar tal coisas em nosso mundo hoje, afinal Satanás nunca desiste.
Só que o reino de Deus é mais poderoso que tudo isso, que tudo que o diabo possa fazer para destruir. O reino de Deus é autossuficiente, o reino de Deus é confiante e inabalável. Segunda coisa que eu gostaria que você anotasse: a fé aprovada constrói a resistência. Diga comigo: a fé aprovada, ou melhor, a fé provada constrói a resistência. Uma vida de sucesso em um mundo cheio de desafios diários requer pessoas fortes que sabem como resistir aos dias maus. Irmãos, esse mundo não está de brincadeira. Os dias, a Bíblia diz que são maus. Nós precisamos ser homens e mulheres fortes para resistir os dias maus. A fé promove a resistência, mas não por evitar as provações, mas por encará-las com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus. A palavra de Deus estabelece uma clara ligação entre a fé e a resistência obtida a partir das provações. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Anote, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez. Uau! Olha o que o apóstolo Paulo diz para essa igreja. A fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Homens de fé, mulheres de fé, ama como ninguém ama. Eu tenho fé, mas eu não consigo amar o irmão fulano. Não tem fé, essa fé não funciona, não faz sentido. Se a fé aumenta, aumenta o amor. Aleluia. Porque a fé vem daquele que é amor. A fé é um dom gratuito daquele que é amor, do Deus Todo-Poderoso. Versículo 4: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas o quê? Em todas as perseguições e tribulações que vocês estão o quê? A gente quer que a nossa fé seja aprovada no resort, quando tudo está bem. Não. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Sabe quando nós vamos ser dignos desse reino? Quando a nossa fé for provada e aprovada. Não foge da raia não. Fala para o teu irmão aí, não foge da raia não. Os irmãos da cidade de Tessalônica estavam passando por provações, perseguições, sofriam, disse Paulo, pelo reino de Deus. E qual foi o resultado do sofrimento deles? Renderam-se, fugiram-se, desistiram, abandonaram a fé? Não. Pelo contrário, resistiram. A fé deles crescia mais e mais, e o amor pelo próximo aumentava. Tudo isso acontecia em meio às provações e perseguições. Esses cristãos eram conhecidos por sua fé e perseverança. Aleluia. Não seria ótimo que essas pessoas o conhecessem, não pelo que conseguiu evitar, mas pelo que conseguiu enfrentar, eles foram conhecidos. A fé do reino de Deus nos capacita para suportar as adversidades e nos tornar mais fortes a cada prova vencida. Interessante que, se você for estudar as religiões, todas as religiões, elas pegam uma aprovação sua e elas dão uma desculpa. Sua filha nasceu assim porque na outra vida você foi isso e isso. Você é assim, é o karma. Desculpa. A fé no Senhor Jesus Cristo diz: não, enfrenta o problema. Enfrenta o problema, não foge dele, não faz de conta que ele não existe, não dá desculpa do passado. Enfrenta o problema, porque Deus é contigo. Enfrenta o problema.
Não podemos escapar das provações difíceis da vida, mas conseguimos prevalecer sobre esses momentos por meio da perseverança e do poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Se coloque de pé, igreja, e nós vamos orar. E por último, anote aí, Evangelho de João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu disse essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Jesus disse: neste mundo vocês terão o quê? Neste mundo vocês terão, contudo, tenha ânimo, não desista, não pare, não retroceda, não reclame, não murmure. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo: vem comigo, que eu garanto a sua vitória. Vem comigo, que eu garanto a sua vitória. A nossa vitória está nele. Paulo disse: em Cristo Jesus, aleluia, nós somos mais que vencedores. O segredo está no Filho. O segredo está em Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos.